Luísa Lopes e está no ar o Ponto de Cultura. Hoje a nossa conversa é com a professora Marina de Moraes, ela que é formada em Comunicação Social pela FUNED-UEM, doutoranda em Artes na área de Cinema pela Escola de Belas Artes da UFMG, estudou cinema em Cuba e recentemente lançou um documentário que aborda um dos temas mais importantes a serem discutidos na nossa sociedade: assédio contra as mulheres. Boa noite, Marina. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, eu que agradeço. Bom, Marina, antes de iniciar a nossa conversa, eu gostaria de pedir para você nos acompanhar a assistir esse vídeo que traz alguns dados relevantes sobre o assunto. O termo assédio abarca diversas formas de comportamento consideradas ofensivas ou violentas, como assédio sexual e moral. Como estabelecer limites entre o que é ou não é aceitável? Afinal, para você, o que é assédio? Pra mim, assédio é tudo aquilo que viola o corpo de outra pessoa. Então, no momento que eu tô andando na rua e alguém mexe comigo, eu acho que a partir desse momento é assédio. Alguém está fazendo algo que eu não permiti. Para mim, existe o assédio moral, por exemplo, no trabalho, quando o chefe grita com a pessoa, quando expõe ela a uma situação constrangedora em frente a várias outras pessoas. Existe também o assédio físico, quando a pessoa apela encostar na pessoa, algo do tipo. Quando alguém faz algo, incita algum tipo de ação que corresponde à relação sexual e a outra pessoa não esperava ou não aceita esse tipo de brincadeira. É quando uma pessoa invade o espaço da outra sem ter permissão da própria pessoa. Acho super invasivo, não concordo de forma nenhuma. Cada um tem seu espaço, cada um tem seu pensamento, suas responsabilidades. Ninguém tem que invadir ela. A partir do momento que um cara insiste numa coisa que a mulher está falando não há muito tempo. O artigo 216 do Código Penal estabelece que constranger alguém com o intuito de levar vantagem ou favorecimento sexual configura o assédio sexual. Já o assédio moral é visto por lei como toda ação, gesto ou palavra praticada de forma repetitiva que atinja a autoestima da vítima. Uma pesquisa divulgada pelo Datafolha em 2017 mostrou que no Brasil, 40% das mulheres acima de 16 anos já foram vítimas de assédio, como, por exemplo, comentários desrespeitosos e contato físico no transporte público. Ainda segundo dados informados, 1 em cada 3 mulheres já foi vítima de algum tipo de violência. Em 61% dos casos, o agressor é conhecido da vítima e 52% das mulheres não denunciaram o fato. No mundo do cinema, a situação não tem sido diferente. Hollywood nunca mais foi a mesma depois do dia 5 de outubro, quando as graves denúncias de assédio sexual contra um dos magnatas da indústria cinematográfica vieram a público. Atrizes e atores se abriram para falar sobre os problemas de discriminação e violência sexual dentro do cinema e da TV, e criaram o movimento Time's Up, que, dentre suas propostas, estão estimular o aumento do número de mulheres em cargos de liderança e criar fundos para auxiliar mulheres que sofreram algum tipo de abuso. Bom, Marina, essas informações que o vídeo trouxe só reforçam a necessidade desse assunto pautar as conversas do cotidiano. E como surgiu a ideia de produzir um produto audiovisual com esse assunto? Eu acho que tudo partiu da minha vida pessoal mesmo. Eu comecei a... Teve um dia muito específico que eu estava conversando com uma amiga minha e ela chegou na minha casa e começou a relatar umas situações que ela vivia de violência, que era de uma forma muito sutil e que ela tinha percebido que o fato dela ser uma mulher e ser uma mulher na sociedade contemporânea fazia diferença, porque ela tinha algumas situações em que ela sofria violência e ela era silenciada, ela sofria violência e as pessoas colocavam ela em dúvida e ela, às vezes ela estava ficando com algum cara, tinha algum relacionamento afetivo e esse cara ele não assumia e fugia dela por ela ser um determinado tipo de mulher e que para eles não era considerado adequado dentro de um determinado padrão de beleza, né? Mas eu comecei a pensar no quão importante era essas mulheres fazerem esse tipo de relato, porque tem situações em que algumas mulheres elas não percebem ou percebem e se colocam em dúvida. Então, quando você vê a outra mulher falando, você pensa, pô, mas eu já vivi isso, eu já sofri isso, então isso é assédio. Então isso é violência, eu me senti mal, mas eu me senti culpada e a culpa não era minha. Então o fato de as mulheres falarem a respeito é importante. Então eu pensei que fazer um documentário a respeito e em Minas Gerais seria muito importante
para dar voz para essas mulheres e para fazer com que outras mulheres percebam as situações em que elas estão, muitas vezes até em relacionamentos abusivos, em casamentos, em relação na própria família, e que muitas vezes é velado. O assunto ele é bastante delicado e gera bastante dúvidas. Há uma diferença entre violência contra a mulher e assédio? O assédio ele é uma forma de violência, né? Como se a violência fosse um grande leque, em que você tem violência psicológica, você tem violência física, você tem violência social. Então você tem vários tipos de violência que podem te afetar, né? Desde você ser espancada, estuprada, ou até você sofrer uma pressão psicológica, né? Você sofrer um assédio, você sofrer situações de assédio. Então o assédio é como se fosse uma vertente dentro da, não pequena, mas uma vertente dentro da violência. E aí o assédio ele tem muito mais a ver com situações em que você vive e que te deixam constrangidos, tanto socialmente, quanto moralmente, quanto fisicamente. Você ser tocada sem ter consentimento, você mexerem com você na rua, né? Então tudo isso faz parte do assédio, porque você está invadindo o espaço do outro, e essa invasão ela é considerada assédio. Sobre o processo de produção do documentário, foi difícil convencer as mulheres a relatar os casos de abuso? Como que foi esse processo de argumentação com essas mulheres? A gente começou a ter algumas rodas de conversa sobre assédio dentro da universidade, depois a gente começou a fazer esses eventos fora da universidade. E a partir desses encontros a gente ficava literalmente só conversando sobre situações, mulheres relatando situações de violência, mulheres escutando outras mulheres, a gente debatendo o tema. Não tinha filmagem, não tinha fotografia, não tinha nada, era só literalmente uma conversa. E a partir disso a gente foi mapeando alguns personagens e convidando individualmente a participar. Então esse convite ele era muito natural, então não precisei efetivamente convencer uma mulher a participar, porque quando elas estavam falando a respeito, elas já estavam também querendo auxiliar a produção do documentário. E aí essa argumentação é muito mais no sentido, olha, estou fazendo um documentário que vai falar sobre violência contra a mulher. Tal pessoa me disse que você tem uma situação para contar, você gostaria de participar? Era tudo muito mais leve, assim. Se ela falava que sim, ok, a gente marcava, nem sempre as mulheres apareciam, porque muitas tinham medo, chegava na hora que cancelava, chegava na hora que não ia, o que é perfeitamente normal, se tratando do tema. Mas nem sempre isso foi assim, isso foi sempre de uma forma muito leve. Então, às vezes ela falava assim, não quero, ok, não tenho que insistir, né? Certo. E qual que foi a parte mais difícil na produção do documentário? Eu acho que essa parte de entrevistas mesmo, de gravação, porque a gente ficou um tempo na produção. Quando a gente foi efetivamente gravar, muitas mulheres desistiram da gravação, então a gente viajou e às vezes na viagem a gente tinha 3, 4 entrevistas para fazer e a gente conseguia fazer uma só, ou às vezes a gente não conseguia fazer nenhuma. Então acho que a maior parte de dificuldade foi essa mesmo. E alguma dos relatos das mulheres no documentário marcaram a sua vida? Acho que todas. Todas, porque são histórias muito específicas, são histórias muito diferentes, são mulheres muito diferentes, de lugares diferentes, de cidades diferentes, de classes sociais diferentes, de níveis econômicos diferentes. Então eu acho que isso é o que eu percebi que era isso que unia, né? Isso que une todas as mulheres. Todas elas têm uma história para contar. Infelizmente, todas nós temos histórias de violência para contar. E esse relato, esse falar, ele me parece ser muito terapêutico, porque a partir do momento que elas estão falando, elas parecem estar se curando, e a partir do momento que elas estão se curando, elas incentivam outras mulheres a se curar também. Levando para a área de cinema, Marina, que é a sua área de atuação, recentemente a gente teve conhecimento, através de noticiários, de vários escândalos envolvendo tanto diretores como atores de Hollywood, envolvidos em acusações de assédio contra atrizes. Qual que é o posicionamento que você tem a dizer sobre isso? Você acha que tem como a gente ver um futuro melhor, as pessoas serem punidas e isso ser revertido de alguma forma? Eu acho que a situação em si é péssima, né? As mulheres estarem sofrendo isso, tanto as atrizes quanto as produtoras, diretoras estarem sofrendo essas situações de tanto de assédio quanto de violência, de outras formas, estupros. São situações tristes, mas por outro lado, eu acho que falar sobre isso é importante. Então, se em Hollywood a gente já está falando a respeito, se em Hollywood as mulheres não estão mais ouvindo caladas, elas incentivam todas as mulheres a fazerem isso. E a área do audiovisual é uma área predominantemente masculina. Você pode parar para pensar, por exemplo, quantas diretoras mulheres você conhece?
né? Assim, quantas produtoras você conhece? Você para ver quantas, né? Saiu uma pesquisa recentemente falando de quantas falas as mulheres têm nos filmes e quantas falas os homens têm nos filmes. Então você vê que essa diferença ela é absurda. Então ainda é um espaço muito machista, é um espaço muito dominado por homens, né? No Brasil a gente tem os dados da Ancine de 2016, que são bastante significativos, que apenas 16% das produções nacionais têm mulheres como diretoras, produtoras ou roteiristas, e isso é muito significativo porque mostra como a gente não tem espaço no nosso país. Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já já. Fique com a gente. Estamos de volta com o Ponto de Cultura. Lembrando que hoje a nossa convidada é a professora Marina de Moraes, autora do documentário Assédio Não é Elogio. Bom, Marina, você exibiu o documentário na Semana de Artes da UENG Unidade de Divinópolis e nós entrevistamos algumas pessoas que assistiram e elas falaram o que sentiram ao verem esses relatos das mulheres. Vamos conferir. Acho que a sociedade está passando toda uma mudança com a questão do gênero, com a questão do feminismo. Então você falar sobre o assédio, que é uma causa tão grande de sofrimento para as mulheres do nosso país e tal, acho que é bem importante falar. Então uma sensação, prazer em ver, mas também angústia por tudo que elas passaram, e a gente infelizmente, ser testemunha disso hoje em dia. É muito dolorido, né, de ver pessoas queridas, pessoas que estão dentro do convívio, relembrando traumas. Eu acho que é um documentário muito importante, muito fundamental, é um assunto que nós devemos discutir sempre, é um assunto que deve estar em pauta a todo momento, porque toda mulher já sofreu algum tipo de assédio durante toda a sua vida, e isso é uma coisa que deve ser falada e discutida e mudada. Com esses relatos, era a sensação que você esperava do público ao produzir esse documentário? Era isso mesmo que você queria? Acredito que sim. É um documentário que é um tema muito delicado, e não tem como a gente falar de um tema delicado floreando ele demais. Então é uma preocupação que eu tive, de ser um documentário que esteticamente ele não fosse bonito demais. Então, assim, claro que tem um tratamento de fotografia, tem um tratamento de enquadramento, que, né, não é um documentário que está assim, vamos gravar de qualquer jeito. Não, tem uma preocupação estética, mas eu não queria que fosse um documentário bonito, porque não é um assunto bonito. É um assunto dolorido, é um assunto sério. É um documentário que, ao mesmo tempo em que ele vai trazer informações relevantes, ele também vai doer, porque é um tipo de assunto em que muitas vezes as pessoas se calam ainda, tentam tapar os próprios ouvidos, tapá-los, né? Não vou ver, se eu não ver, se eu não ficar sabendo, não vai me atingir. E atinge, né? Você acha que é importante trazer esse debate para o meio acadêmico? Eu acho que não só na UENG, né? Mas eu acho que em todas as universidades, porque universidades ainda são espaços em que muitas vezes falta a presença feminina. A gente até tem bastante mulheres hoje na universidade, mas nem sempre foi assim. E são espaços que, em algumas áreas, ainda são de dominação masculina. E acho que isso é uma coisa que é refletida no próprio documentário, né? A gente tem um depoimento de uma aluna de graduação que ela fala: a gente é silenciado em sala de aula porque a gente é mulher. Um professor não deixa a gente expor a nossa opinião em sala de aula porque a gente é mulher. Então, acho que é uma situação em que ela é recorrente e não é uma situação que é específica de uma universidade só, é uma situação que é específica das universidades, acho que no mundo todo. As mulheres ainda são silenciadas, por mais que tenham aumentado em presença, muitas vezes elas não aumentam em participação, muitas vezes elas vão dar uma opinião em sala de aula, não são ouvidas, muitas vezes a avaliação dessas alunas são diferentes da produtividade. Então, acho que é um assunto que é importante a gente falar a respeito, porque até que ponto que o machismo ele não interfere, né, nessas avaliações, nessa de você não vai dar sua opinião na minha aula. A nossa conversa vai chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, Marina, por ter aceitado o nosso convite.
Parabéns pelo documentário e muito sucesso. Obrigada. E para você que nos assiste e já sofreu ou conhece alguém que tenha sido vítima de algum tipo de assédio, faça a sua parte. Ajude, denuncie, ligue 180. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.